Fala pessoal, bem-vindos a mais um AstaCast. Hoje eu vou acabar falando de um filme que me impactou muito. Ele chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ele é um filme até um pouco difícil de falar do que se trata, ele acaba misturando muitos gêneros diferentes e a gente vai acabar falando um pouquinho sobre ele. Lembrando que esse episódio vai conter spoilers, então se você não assistiu, vai lá, assiste, ou se você não se importar também, venha nessa viagem comigo, vamos lá. Primeiramente, queria falar aqui que esse filme, ele me impactou muito porque ele acaba misturando diversos gêneros, né? Ele acaba sendo um filme de luta, ele é uma ficção científica, ele tem drama, ele tem muita comédia, né? Ele é um filme abstrato, ele é um filme complexo, assim, pra falar de um jeito leigo, ele parece uma cebola, você consegue ir descascando e pegando referências e referências e referências, né? Ele é um filme na qual ele é protagonizado pela Michelle Yeoh. Para quem não conhece a Michelle Yeoh, ela é muito famosa lá na China, né? Muitos dos filmes foram importados justamente para cá porque naquela onda, anos 80 e 90, justamente de ícones como Bruce Lee ou de filmes voltados para o Kung Fu, assim como o próprio filme na qual ela está dentro, que é muito famoso, o Tigre e o Dragão, né, que ela acaba participando. Esse filme acaba fazendo uma grande referência a esse gênero, tanto explorado por Hollywood, né, que tem outras representações depois, como o próprio Jack Chan em diversos filmes. Uma grande referência que eu acabo sentindo também ali, A Hora do Rush, né? Porque tem cenas ali na qual eles acabam batalhando com Kung Fu, com itens domésticos, assim como Jack Chan fazia. E em outras partes eles acabam indo pro lado do Kung Fu fantasioso, como o Tigre e o Dragão, sabe? Fazendo referência à própria carreira da Michelle Yeoh, né? Mas antes de falar tudo isso, do que se trata o filme, né? O filme, ele é mais um filme de multiverso, né? E como outros, né? Ele brinca com essas questões de possibilidades, né? Primeiramente eu vou acabar falando do multiverso, a trama eu vou deixar pra trás, porque o multiverso, nesse filme, ele é um grande plano de fundo, ele acaba sendo mais um artifício narrativo do que em si o plot. Por que eu falo isso? Vou acabar comparando ele um pouco com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é o filme mais recente que eu imagino que a maioria já assistiu, né? O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o plot principal tá dentro do multiverso. O multiverso, ele acaba sendo justamente a causa e o fim dos problemas ali referentes ao Doutor Estranho, junto com a Wanda, né? Nesse filme, a loucura que acontece com o multiverso, no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele é uma grande metáfora, né? Ele acaba sendo referência dos acontecimentos que estão passando na vida daquela pessoa, né? Que no caso é a Michelle Yeoh que interpreta a Evelyn Wang, que é uma mãe frustrada, na qual ela nunca realizou nenhum sonho e que ela vive em um círculo eterno de desesperança por nunca ter realizado nada, sempre se perguntando, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito isso, né? Que é aquilo que acaba abrangendo todas as pessoas, né? É muito interessante como o filme ele se propõe a isso, porque ele é um filme que pode conversar com qualquer pessoa, né? Ele é uma obra universal. Ele vai conversar porque todo mundo tem problemas familiares, todo mundo se questiona desses problemas pessoais, né? De você se sentir sem esperança, de você se sentir monótono, de você não conseguir evoluir como pessoa. E é uma grande referência à própria depressão desse personagem. O multiverso, ele é um grande papel de parede na qual eles brincam, mas eles fazem sempre analogias com as coisas que estão acontecendo, né? Isso acaba ficando muito claro em uma das cenas que eu vou acabar citando aqui, na qual tá ela e o seu marido, né, o Emerald Wang, né, que é interpretado pelo fantástico Ke Huy Quan. O Ke Huy Quan, para quem não conhece, ele era um menininho do Indiana Jones na Arca Perdida e no Goonies também, né? Ele acaba aparecendo para quem é das antigas, da década de 90 e 80, e ele é um ator fantástico. Eu acho incrível a atuação dele, como ele consegue ir para água pro vinho tão rápido, porque quando a gente se trata
de falar de multiverso, essas realidades paralelas onde você é muitas coisas e com muitas personalidades diferentes, é muito interessante como é colocado ele, e ele consegue entregar justamente um papel de drama de um pai que é considerado um bobão, um sem futuro, e em outras situações essa água vai pro vinho e ele é muito confiante, ele é muito bom no que faz, sabe? Então é muito interessante, mas de novo, o multiverso ele é um grande papel de parede para explicar esses conceitos que ela tá vivendo. Mas por que eu falo isso? O multiverso eu quis abranger primeiramente porque o multiverso dentro desse filme ele é a representação mais fiel do que poderia ser uma loucura do multiverso. Porque comparando com o Doutor Estranho, na qual o próprio nome já fala, o multiverso de loucura, né, daquele filme, mas ele não tem tanta coerência nessa loucura do multiverso, né? A grande passagem de loucura dentro do Doutor Estranho é quando o Doutor Estranho tá indo em cada dimensão e ele acaba se tornando algo, né? Mas é só nessa parte. O filme ele é muito linear do ponto A até o ponto B dentro dele, ele não tem tanta variação. Já esse filme ele é uma grande loucura, né? Na qual esteticamente eles acabam mudando a todo momento, né? E isso eu senti falta nesse próprio filme do Doutor Estranho, e também fazendo um pouco de referência à própria série do Sandman, uma incrível série, uma história muito boa, muito fiel que é os quadrinhos, mas que eu senti falta justamente na loucura do sonhar, né? Um pouco mais de coisas abstratas, né? Do que é o nosso sonho. Você sonha com tudo de forma diferente. E a representação dos quadrinhos é muito fiel disso, mas na série eu acho que tem um problema, porque quando você abrange algo tão louco quanto sonhar, ou tão louco quanto o multiverso, que tudo é possível, tem que tomar muito cuidado esteticamente, porque se você varia muito esteticamente, seja e na forma de passar a história, pode causar uma estranheza nas pessoas que assistem, né? Só que nesse filme do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele sendo a versão mais fiel, é tudo proposital. Ele deixa ali um conceito de caos, mas quando você pega para descascar a cebola, você acaba reparando que tudo é proposital, tudo tá encaixadinho ali, bonitinho, né? Justamente para você entender e você ter esse sentimento que talvez seja uma loucura, mas não, é tudo proposital ali. Mas no multiverso da loucura do Doutor Estranho, ou até mesmo no Sandman, eles nem se propõem a fazer isso, né? E eu acho que é a falta, porque talvez eles tenham ficado com medo esteticamente de causar aberrações. Por quê? Nesse filme do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, como eles estão acabando falando sobre multiverso, a cada momento de cena diferente, eles acabam até utilizando estilo de câmeras diferente. Quando vocês forem assistir, vocês vão reparar que em cenas na qual é um diálogo normal dentro da história, o foco da câmera ela tá normal, ela tá 16:9, né, na qual é o padrão que você assiste um vídeo no YouTube geralmente, né? Mas quando algo está mais fantasioso, eles acabam justamente fechando, né, com um estilo de câmera ótica, na qual é mais fantasioso, ele passa uma impressão mais séria. Então quando os personagens eles acabam entrando justamente no multiverso, na parte de ficção científica, né, entre aspas, eu já explico o porquê o entre aspas, a câmera ela fecha e ele muda, porque a forma como a tela fecha ela é animada, é esteticamente diferente, é tipo assim, você vendo outra realidade dentro da sua cabeça, o filme que está sendo contado, ele vai ser diferente também, proporcional àquela realidade. Então isso é muito louco, né? Quando a Evelyn
a Michelle Yeoh, ela tem referências do passado, lembranças, a câmera ela fecha e ela tem uma estética mais oitentista, noventista, assim como Polaroids, sabe? Quando ela vai para a realidade na qual ela é famosa, na qual tem muitas cenas reais da própria Michelle Yeoh, que ela é uma atriz muito famosa na China, né? Eles acabam utilizando o estilo de câmera proveniente de um cineasta chinês que chama Wong Kar-wai, na qual ele fez Amor à Flor da Pele, na qual é um filme muito bom, mas que é feito propositalmente para impactar o drama dentro daquela cena, dentro daquela conversa entre os dois, né? No caso, o Waymond e a Michelle Yeoh. E essa estética de ficar mudando os parâmetros, né? Tanto no Wong Kar-wai, na qual eles deixam a exposição e o fundo tá sempre em desfoque, o foco é sempre nos sentimentos da pessoa, dentro dessa cena na qual ela é atriz, acaba sendo muito interessante porque ele impacta visualmente, né, esse sentimento de estranheza e que parece que é um grande recorte de vários filmes diferentes, mas trazendo referências de várias realidades diferentes dela mesma, né? Também trazendo um aspecto meio Rick and Morty, para quem é mais velho, é uma série em desenho na qual ele brinca justamente com esse multiverso, a qual é uma das versões mais fiel do que é o multiverso, e ele brinca justamente na questão estética mesmo, agora partindo do ponto de figurino, na qual essa doideira que você poderia ser o que você quiser. No caso, a Michelle Yeoh, né, a Evelyn, a mãe, ela em uma realidade ela é cantora e cega, numa outra realidade ela é uma atriz muito famosa, como na realidade ela é, em outra ela é só uma mãe preocupada por pagar os impostos, da outra ela é uma chefe de cozinha, na qual tem um amigo dela, um concorrente dela, na qual está sendo controlado por um guaxinim na cabeça, como Ratatouille, e em um outro eles fazem referência ao próprio Kubrick no 2001, na cena dos macacos, na qual o Kubrick ali, ele tenta justamente explicar como foi a nossa evolução, e ele brinca da mesma forma, como se macacos com mão de salsicha tivessem ganhado a disputa e os humanos de hoje tivessem mão de salsicha, ou até mesmo quando elas se tornam pinhatas, desenhos, pedras conversando, sabe? Então isso é a loucura do multiverso que esse filme propõe justamente em si. É um pouco difícil de eu falar sinceramente sobre esse filme, porque ele é muita coisa, né? Mas de novo, o multiverso ele é o plano de fundo, ele não importa tanto, né? Porque esse filme, ele é uma grande comédia, né? Ele tem uma parte de ficção científica na qual se equipara ali a Matrix, porque ele faz muita referência à Matrix, no sentido de que os personagens principais ali, a Evelyn, interpretada pela Michelle Yeoh, o Waymond, interpretado pelo Ke Huy Quan, e a Joputo Park, ou a Joy, né, interpretada pela Stephanie Hsu, que tá muito bem, eu vou falar um pouco sobre ela, acaba que eles têm um poder, justamente, assim como a Matrix, para quem não lembra lá a Matrix, o Neo, ele sentava na cadeira, aí baixava na cabeça dele um ensinamento de Kung Fu e assim ele aprendia Kung Fu. Aqui não muito diferente, ele explica que a cada escolha da sua vida, né, por exemplo, hoje eu vou comer isso e aquilo, cria dois ramos diferentes e duas realidades diferentes. E assim você tem possibilidades infinitas. E para você ativar esses poderes, né? Por exemplo, uma realidade minha, eu sou um lutador famoso de Kung Fu. Como é que eu vou pegar esse poder? Você precisa fazer algo proporcionalmente, incrivelmente bizarro, né? Porque isso é muito distante da sua realidade. Então você precisa estilingar a sua mente justamente para chegar naquele ponto. Ele brinca um pouco de teoria do caos, justamente de que algo precisa proporcionalmente ser bizarro para que você alcance ele. Então as pessoas começam a cometer atos bizarros ali, muito engraçados, justamente para poder
conseguir esses poderes e sair na mão. De novo, o filme é uma grande referência a filmes de Kung Fu no geral, tem muita luta, é muita brincadeira, né? Pra ativar esses poderes, eles acabam fazendo bizarrices, o cara começa a transar com a abajur, o outro ele começa a escanear a foto dele em uma impressora da bunda, sabe? Então, o filme é uma grande comédia, ele não se leva tão a sério, né? Mas isso é um grande fator que diferencia até mesmo de filmes que tentam fazer isso, né? Vou acabar pegando um outro filme da Marvel, Thor, Amor e Trovão. Eu sei que as premissas dele são muito diferentes, mas que dá para ser comparada no seguinte quesito. O Thor, Amor e Trovão, ele tenta ser uma grande comédia com pontos de foco em drama, assim como a Jane ali no final, quando ela tá prestes a morrer. Mas o que acontece? A comédia ela é desproporcional ao drama, e isso impacta diretamente na coerência narrativa, né? Você não compra a briga da Jane, né? Porque quando você tá levando tudo em brincadeira, eu vou acabar levando brincadeira também o ponto do drama. Aqui nesse filme, por mais que tudo seja brincadeira, o foco da brincadeira é justamente no multiverso. Quando chega o ponto do drama, o drama ali você compra. Por quê? Porque, de novo, o multiverso ele é um plano de fundo, ele não é o central, ele não é o plot da história. O plot da história é justamente a Evelyn Wang, junto com a Joy, a filha dela, né, discutindo sobre as suas prioridades da vida, as suas visões de vida, né? É essa a grande questão do filme, não o multiverso, sabe? Então esse é o principal problema do Thor, que não conseguiu concentrar, né? Esse filme, ele é incrível na mensagem que ele passa, né? Eu falei um pouco aqui do multiverso, tem um contexto geral, né? Tem uma das cenas ali que acaba sendo referente ao próprio Waymond e a Michelle. Eles são um casal ali que tá tendo dificuldades, eles estão prestes a divorciar, e o Waymond, em uma das realidades, ele acaba questionando a Evelyn, e tem uma briga, entre aspas, na qual eles estão discutindo ali sobre o divórcio, mas a outra realidade que está em conflito na mente da Evelyn, ela tá batalhando de verdade, e isso é uma grande analogia, uma grande metáfora, porque o divórcio ali tá sendo uma batalha mesmo, eles estão brigando, sabe? E o filme, ele, na sua totalidade, ele é isso, é uma grande metáfora, as cenas elas se conversam muito, mas essa cena fica muito claro porque ela é mais fácil de ser compreendida, porque os dois estão sentados, eles estão conversando, e em outros frames na tela dividida, né, você vê a Evelyn batalhando ali e sofrendo, e o modo que eles conversam é muito interessante, porque ela fala pra um outro personagem: você tá me machucando, para com isso, né? Só que a outra realidade que tá conversando com o marido dela acaba escutando, e ele fala: não, eu não quero te machucar, né? Como parte do entendimento do divórcio ali, sabe? Ele falando: quero o melhor pra você, não sei o que, esse relacionamento não vai dar certo, e um se machucando. Então o filme é uma grande metáfora, ele utiliza muito dessa forma narrativa do multiverso. O filme é muito sensível, apesar de ser muito mais comédia do que drama, sabe? Ele brinca ali com questões muito mínimas, e o grande plot do filme, ele acaba falando sobre depressão. É incrível, né? Porque a depressão dos personagens ali, ele entra muito sobre existencialismo, sobre niilismo, né? Para quem não conhece o que é o niilismo, niilismo é você abdicar justamente de qualquer crença, de qualquer coisa que te preencha, né? Tipo, nada faz sentido, Deus tá morto, tudo que eu faço em vida não tem porquê, e isso é o niilismo, né? Por que eu falo do próprio niilismo? Porque o antagonista, o que move a história aqui, é a filha da Evelyn, ela que é a vilã, né? Você acaba reparando ali na primeira 1 hora que a Evelyn, ela tem um problema muito sério consigo mesmo, porque ela é uma pessoa infeliz, na qual ela vive esse círculo, né, sem fim,
na qual ela não consegue se achar, ela não consegue justamente se sentir satisfeita com nada, e ela não consegue aceitar a filha dela ser homossexual, ela não consegue aceitar as diferenças da filha dela, né? E ela acaba reparando depois que esse ser, o Jobu Tupac, né, é a consciência da filha dela, que entrou nesse modo niilista, que nada importa, e dentro dessas possibilidades do jovem, né, de poder ser quem você quiser, poder aproveitar, estimular, ela viveu tantas experiências diferentes, mas ela compreendeu que nada importava, e ela se tornou um ser onisciente, entre aspas, e onipotente, na qual ela pode ser qualquer versão dela mesma, né? E ela é um grande Tom e Jerry, na qual a Jobu Tupac, a filha dela, acaba correndo atrás da Evelyn, né? Porque depois ele acaba descobrindo que ela quer isso porque ela quer uma versão da mãe dela que a entenda, né? Que compreenda o sentimento do nada dela, né? Tem um momento ali muito bonito na qual as duas vão para uma realidade na qual elas são pedras, e a Joy, ela acaba falando que nada importa, não tem por que ligar se ela é uma pedra ou não, né? Não tem problema se ela vai andar ou não, porque ela é uma pedra, seja uma pedra, né? E tem tantos significados diferentes que você pode ter, e referente à sua própria experiência ali. Ela acaba soltando outra frase que é muito impactante, que ela explica um pouco mais sobre esse universo, que ela fala: esse universo, ele é mais um sem vida entre tantos os outros, né? Então apenas seja uma pedra, porque o que ela quer dizer nisso, né? Que quando você assiste o filme, fica claro que realmente nada importa, sabe? E mesmo que nada importa, você ainda precisa achar um motivo para você continuar, seja uma pessoa que você ama, seja um propósito, sabe? E mesmo nada importando, né? Veja a vida como presente entre tantos planetas, entre tantos lugares sem vida. Você está aqui hoje escutando o podcast, você está ali assistindo o filme, sabe? O filme é muito potente nisso, né? Toda a construção de personagem da própria Evelyn, da mãe, né? É muito interessante, porque a Evelyn, ela vai sempre vendo essa versão alternativa da filha dela, na qual ela tá sem esperança, que ela tá ali tentando alguém que a compreenda, e ela vai justamente na versão mais ferrada, sem sonho, que é justamente a Evelyn, né? A grande depressão da própria Joy é muito evidente quando ela fala junto com a Evelyn. Ela tá quase convencendo a mãe dela justamente de abdicar de tudo, entrar naquele niilismo, naquela depressão. Ela fala: eu não quero destruir tudo, né? Que fica claro ali que ela comprimiu tudo que ela poderia ser, todas as realidades dela dentro de uma rosquinha. De novo, o círculo, sabe? Aquele círculo sem fim de possibilidades. E ela fala uma frase muito potente também, que ela acaba deixando claro que eu não quero destruir tudo, eu quero destruir apenas as versões de mim mesma, sabe? Muito potente, é muito sutil, sabe? Mostrando justamente essa depressão, esse niilismo que muitas vezes é preenchido, seja por uma religião, seja por um hobby, seja por outras coisas, sabe? Porque é uma questão muito interessante de ser abordada dentro desse filme, porque eu tô com um estudo aqui de Oxford 2020, na qual ele fala que até em 2050 a possibilidade de um jovem entre 14 e 18 anos desenvolver depressão ou ansiedade é de 80%, né? E isso é muito perigoso, né? Porque quanto mais os anos vão se passando, mais aumenta essa estatística, né, do jovem com depressão e ansiedade. E esse filme, ele trata muito disso, que é uma jovem na qual ela tem esse círculo, essa possibilidade infinita de escolhas, né, de sem fim, né, e que ela não vê um propósito claro, né, ela não vê um motivo claro para continuar seguindo, né, tanto que as referências que ela tem, seja a mãe dela ou o pai dela, não são muito bons, né? E isso acaba refletindo no próprio ser dela também, porque
Imagina assim, você acaba vendo sua mãe, que sempre trabalhou muito, sempre se esforçou muito, mas ela sempre tá reclamando, nunca conseguiu fazer seus sonhos, nunca conseguiu fazer suas coisas, seu pai nunca conseguiu ser aquele que queria. Então, como isso motiva um jovem justamente que está se espelhando naqueles que o fizeram, né, a continuar. É muito difícil, sabe? Obviamente a culpa não é só dos pais, é o momento atual que a gente está vivendo, com muita tecnologia, com muita rede social, acaba influenciando, porque a gente sempre se compara demais, a gente sempre está em dúvida demais, a gente entende que a gente tem todo um universo de informações na palma da mão com nossos celulares, mas como pôr em prática, sabe? Eu acho interessante quando a gente mais velha acaba falando, na minha época eu não tinha isso, eu não tinha esse acesso, e realmente não tinha como, era diferente. Mas mesmo com tanto acesso assim, quantas tantas pessoas utilizam esse acesso? Quanto se utilizasse tanto assim quanto eles falam que queriam ter utilizado ou que não tinha na época deles, que realmente não tinha, a gente não teria tantos problemas de fake news atualmente por todo mundo, não só aqui. A gente não teria tanta ignorância. A gente teria melhorado como consciência coletiva, como sociedade, sabe? Então, é difícil para um jovem, sabe? É difícil para um jovem atualmente, porque tudo tá mais caro, tudo tá mais duvidoso, as coisas estão mais difíceis do que 20 anos atrás. Isso não... Lembrando, o que eu falo aqui não quer dizer que você tem que ficar desesperançoso. Você tem que correr atrás, você tem que fazer suas coisas, você tem que se esforçar ao máximo, ser a melhor versão de você mesmo. Mas lembrando, fazendo aquilo que você curte, né? Quantos adultos a gente conhece aí que não fazem o que gostam, né? Entre eles, eu mesmo, sabe? E essa pergunta que a gente faz, né, tanto para o nosso futuro, tanto para o nosso passado, e se, né? E se eu tomar aquela decisão? E se eu tomasse aquela decisão? É todo o plot do filme, né? Porque a Michelle Yeoh, ela sempre fica se perguntando, puta, e se eu não tivesse fugido com meu marido para os Estados Unidos? Eu teria sido uma grande atriz, eu teria sido muito importante. E tem uma frase muito impactante ali dentro do filme, né? Como eu tinha dito anteriormente, que eles acabam utilizando o recurso do cineasta Wong Kar-wai, que eu tinha dito anteriormente, na qual o Waymond, que depois que ele foi rejeitado pela Evelyn, ele acaba se tornando um grande ator também, como ele também já é um grande ator. E eles têm uma conversa muito franca entre eles de possibilidades que eles poderiam ter tomado em outras vidas. E ele fala uma frase muito bonita ali que ela questiona ele e fala, mas a gente viveria numa lavanderia e pagaria impostos, você não seria um grande ator, você não seria rico, você não teria prestígio nenhum. E ele fala justamente essa frase, né? Eu adoraria viver uma vida que eu lavaria as roupas com você e pagaria impostos, sabe? Então mostra que independente da realidade que você vive, você nunca vai estar contente consigo mesmo, daquilo que você faz, daquilo que você é, né? Obviamente você tem que procurar a perfeição, você tem que procurar ser a melhor versão de si mesmo. Mas essa frase me mexeu muito comigo, porque, né, eu acabei passando por coisas parecidas do que se trata desse filme, e essas questões justamente conversaram comigo muito bem, né? Eu me identifiquei muito mais com a Evelyn, com seus problemas, né? E com o próprio Waymond, que é visto como um bundão, um cara que não faz nada direito, né? Do que com a mesma Joy. Eu acho que um pessoal mais novo vai acabar se interessando com a própria Joy, né? O pessoal com 18, 19 anos vai acabar se interessando mais com esse ponto animista, depressivo mesmo, que ela abrange. Mas, de novo, é tudo mascarado pelo multiverso, né? Lembrando, o filme ele é uma comédia. Eu tô falando aqui de temas mais sensíveis, mais dramáticos, mas o filme ele é uma grande comédia. Você precisa descascar essa cebola e ver nas camadas justamente para pegar esses pontos de introdução do drama, né? É muito interessante porque a própria Joy, que é uma atriz fantástica nesse filme, ela tá fazendo um papel muito bom. Quando ela varia entre Joy e a Jobu Tobacco, que é
antagonista, né, mostra justamente essa dualidade da pessoa que ela ainda tem um pouquinho de propósito e aquela versão de si mesma que se abdicou de tudo. Ela não tem mais propósito nenhum, ela não tá ligando mais pra nada, sabe? Então nada é importante pra ela, ela faz o que ela quiser. Mas esse conceito niilista que ela parece pegar para si mesmo, tipo, nada importa, Deus não existe, né? E quando eu falo isso, não é necessariamente uma religião que vai preencher esse vazio existencial, né? Cada um tem um jeito diferente de preencher esse vazio. Basta você descobrir o seu. E é essa a grande questão que brinca ali. Porque ele acaba citando, tanto lá na pedra que eu tinha citado, que entre tantos planetas que não tem vida, a gente construiu a nossa vida aqui, seja por um Deus ou não, né? E essa questão é muito forte, porque conversa justamente com esse niilismo, falando que nada importa e nada importa mesmo, independente se tenha um sentido ou não, e isso dá uma liberdade. Porque você pode ser quem você quiser, você pode arriscar, você pode fazer as coisas sem medo de ser feliz, né? Você pode ser você mesmo e a melhor versão de si mesmo, né? A batalha ali final entre a Evelyn e a Jabutubako, na qual elas vão saltando de realidade em realidade, de frame em frame, muito bonito, né? Acaba mostrando justamente essa ideia de que não importa que versão seja de você mesma, seja a melhor versão de si mesma, corra atrás, faça suas coisas. Então, o filme é muito complexo, ele é muito bom. Eu tô dando aqui apenas uma balinha, né, um pouquinho referente ao que se trata o filme. É uma grande experiência, você vai sair pensando em muita coisa diferente, você vai justamente pegar esse filme e analisar ele por dias, sabe? Ele tá um pouco fresco na minha cabeça, como tinha dito anteriormente, mas vão lá, assistam, dão uma chance. É um filme, de novo, feito por dois caras que são novos, né? 35 e 38 anos, os caras são bem novos. Acho que é o segundo filme deles, e é um puta filme bom, né? Os produtores executivos tem ele também, o Joe Russo e o Anthony Russo, os irmãos russos que fizeram parte dos filmes da Marvel, os maiores filmes, né? Produziram os maiores filmes, o Guerra Infinita, né? E, puta, o filme, ele é incrível, ele tem diversas referências diferentes, a Super Mario Bros, a Ratatouille, a Kubrick, a filme de fantasia chinês, sabe? Então, ele é incrível filme, foi um grande achado, curti demais. E espero que vocês curtam também, né? Espero que vocês mandem um e-mail aí para comentar sobre o filme também, porque esse filme tem, como eu tinha dito anteriormente, muitas camadas, pode ser analisado diferente. Eu acho que pessoas de idades diferentes vão acabar pegando questões diferentes, porque a Evelyn, a Michelle Yeoh, toda a trama em volta dela, justamente dessa pessoa que não consegue se aceitar, que não tem propósito na vida, ela vai acabar conversando com o pessoal muito mais velho, né? A própria Joy, a pessoa que não se entende, em conflito de si mesma, com problemas com a mãe, que não aceita a homossexualidade dela, que acaba não tendo um propósito tão firme na vida, que não se entende, que é julgada por todos, sabe? Vai acabar conversando com o pessoal mais cedo. Tem até um ponto interessante, até o James Hong, que ele acabou fazendo muitas dublagens de desenhos animados, como Kung Fu Panda, o Avatar, a Lenda de Aang, pro pessoal que é mais novo também, né? E é um ótimo ator, ele acaba interpretando o pai da Evelyn Wang, e tem um dilema muito interessante entre os dois ali, justamente do pai que sempre julga a filha, assim como aquele arquétipo do pai oriental, na qual ele tem que ser ovacionado, todo mundo tem que prestar o máximo respeito a ele, que justamente você não pode ser uma decepção para ele, você tem que fazer tudo certinho, alinhadinho, ele fica te julgando, mas no final a grande questão que fica é ele que tem que se adaptar, né? Ele que tem que se adaptar às novas coisas. No final mostra muito bem isso, as decisões que nós tomamos aqui, independente do julgamento que nós teremos, né? É o que fez nós sermos o que somos hoje,
né? E essa lição é muito importante para os tempos atuais. Então é isso, pessoal. Eu dei um breve resumo do que se trata esse filme, que é um tanto complexo, né? Espero que vocês curtam e vejam, né? Deixem um e-mail aí, falem um pouco se gostaram ou não, da experiência que vocês tiveram, né? Eu não quis dar tantas informações assim, porque é um filme bem recente. Ele acabou estreando em junho, né, desse ano. E tenho certeza que possivelmente o pessoal que gosta de ficção científica, né, e essas questões mais filosóficas vai acabar gostando bastante. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado esse podcast. Esse é mais um AstaCast.